Romanos capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 10. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Hoje nós iniciamos o capítulo 11, e o capítulo 11 traz um texto que é um tanto quanto enigmático, e um texto que é central para o entendimento da teologia dos últimos dias, ou seja, a escatologia. Hoje em dia, esse é um assunto que interessa a todo mundo. Todos nós gostamos de falar um pouquinho sobre o fim do mundo. Mas a escatologia das Escrituras, o ensino que o Novo Testamento traz a respeito do fim, está intimamente ligado com o capítulo 11 da carta aos Romanos. Nós estudamos Apocalipse aqui já há 1 ano e meio, nós estudamos todo o livro, e antes de nós começarmos o estudo do livro, nós estudamos o que a Bíblia mostrava, um panorama geral da Bíblia a respeito do reino de Deus e das últimas coisas. E nós gastamos algumas semanas exatamente aqui no capítulo 11 para estudar o resgate, a salvação de Israel. Porque a maneira como nós compreendemos a relação de Deus com o Israel étnico, o Israel de sanguinidade, o Israel nação política organizada, não o Israel de Deus, mas a maneira como nós entendemos o relacionamento de Deus com esta nação politicamente estabelecida, com esta descendência, é exatamente o fator determinante de como vai ser a nossa escatologia. Então você tem, quando você vai estudar escatologia, inúmeras linhas, e cada uma dessas linhas doutrinárias, elas existem exatamente por um tipo de entendimento de qual é a relação de Deus com o povo de Israel. No que nós estudamos aqui na igreja, baseado no capítulo 11 da carta aos Romanos, nós chegamos ao entendimento que o último acontecimento antes da vinda do Filho de Deus é exatamente a publicação da fé deste remanescente do qual Paulo vai citar aqui. Então nós cremos sim numa conversão em massa do povo de Israel lá no fim, e este acontecimento é de fato o último grande acontecimento descrito nas Escrituras para antevir a vinda do Senhor Jesus. Surge lá, nós temos os acontecimentos dos últimos dias, que é esse período que nós estamos vivendo. Nós temos o Evangelho apresentado às nações, nós temos nesse período também um período de grande apostasia, nós temos a tribulação que vai só aumentando, culminando com uma grande tribulação, que vai ser conduzida pelo apóstata, o falso profeta, que é o anticristo,
e pelo homem da iniquidade, que é uma imitação da história. Assim como Deus enviou o seu filho, Satanás vai dar todo o seu poder a um homem. 2 Tessalonicenses capítulo 4 e 5 fala sobre isso. Então este homem vai atuar com toda a eficácia de Satanás, e isso vai provocar aquilo que as escrituras chamam de grande tribulação. E dentro desse período, o último remanescente de Israel vai vir à tona. E esta expectativa de Paulo, que nós vamos ver aqui no capítulo 11, ela vai ser concretizada lá. E este é o último grande evento escatológico antes da vinda do Senhor Jesus. O entendimento de quando acontecerá essa conversão e como ela acontecerá determina a nossa escatologia. Algumas linhas entendem que Jesus vem primeiro e depois esse remanescente aparece. Nós cremos que esse remanescente aparece, ele será publicado, e depois então o Senhor Jesus volta. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também aqui no capítulo 11. Mas o capítulo 11 é sim a chave mestra para abrir a escatologia do Novo Testamento, a doutrina do fim do Novo Testamento. Então, se você for analisar o Novo Testamento, mais de 50% de tudo que está escrito no Novo Testamento faz referência ao fim, está relacionado às últimas coisas. E não há como eu aproveitar esse conteúdo do Novo Testamento se eu não entender o capítulo 11. Então, assim como o capítulo 8 para o entendimento da eleição é fundamental, o capítulo 9 para o entendimento da preterição é fundamental, o capítulo 10 para o nosso entendimento a respeito da evangelização é fundamental, o capítulo 11 para a nossa teologia a respeito do fim, ele também é fundamental. O modo como nós entendemos esse capítulo, ele vai determinar num grau muito assertivo a nossa teologia escatológica. Para vocês terem uma ideia, de uma forma quase que imperceptível, os acontecimentos de Israel estão sempre ligados à nossa atenção. Então, há alguns autores cristãos que escreveram sobre escatologia lá na época da Segunda Guerra Mundial, eles diziam o seguinte, eles diziam que todo bom teólogo tinha uma Bíblia na mão e um jornal na outra, lendo as notícias do que estava acontecendo em Israel. Por quê? Porque esse é um fator determinante. Algumas coisas importantes sobre essa nação. Para vocês terem uma ideia, essa nação ficou dissolvida como uma nação politicamente estabelecida durante quase 2000 anos. E diferente das nossas tradições e das nossas etnias, das quais todos nós fazemos parte, eles não foram assimilados por nenhuma cultura. Por exemplo, aqui no Brasil os italianos chegaram e foram assimilados pelo povo que aqui estava, e a linhagem foi perdida. Por quê? Porque os italianos chegaram aqui e casaram com brasileiros, e esses casamentos não mantiveram as culturas que eles trouxeram de lá, mas houve uma assimilação. A mesma coisa aconteceu com os japoneses, com os chineses, com os franceses, com os espanhóis, com os escoceses, com todo o grupo que chegou no Brasil, houve um tipo de assimilação, com os portugueses. Mas os judeus, durante 2000 anos, eles foram espalhados pela Europa, e depois pela América, e depois pelas outras Américas, e eles simplesmente não foram assimilados por cultura nenhuma. E em 1948, quando essa nação foi reconduzida para a sua terra e foi estabelecido novamente como nação, eles tinham um povo com descendência completamente estruturada, e ainda que eles estivessem vivendo em outras nações, eles não perderam nem sua linhagem, nem sua cultura, e nem seu agrupamento, seu ajuntamento. Isso é completamente diferente. Um autor, falando sobre a existência de Deus, ele diz que uma vez que ele foi questionado sobre o fato de Deus existir ou não, ele diz: a prova que Deus existe é o povo judeu. Que outra nação, se não essa nação que foi chamada povo de Deus, conseguiu manter-se pura em termos de etnia durante 2000 anos, se não uma única nação chamada Israel? Este povo é de uma singularidade fantástica, e embora eles não sejam considerados desde as Escrituras e também por nós como o povo exclusivo de Deus, porque em Cristo Jesus nós somos enxertados nessa família, mas eles são sim uma nação que recebeu, foi berço
de várias promessas do Senhor, também da própria lei de Deus e também do próprio Filho de Deus. Embora eles o rejeitaram, mas ele nasceu nesta nação, e Deus tem sim um tratamento especial com esse povo. E esse povo é uma prova patente da existência de Deus. Em 1960, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém foi retomada pelos israelitas, e nesta época, mais do que nunca, os teólogos conjecturavam a respeito do fim, porque algo extraordinário acontecia. A nação foi devolvida em 1948, mas ela só foi estabelecida e só foi tomado o território em 1960. E hoje, de todas as notícias que você assiste durante toda a semana, boa parte delas está relacionada ao que acontece naquele pedacinho de terra que cabe dentro do estado de São Paulo, e sobra bastante espaço. Aquele pedacinho de terra ainda é até hoje, e será até o último dia, o centro das atenções do mundo. E para nós cristãos, para nós que cremos nas Escrituras, é muito mais para nós um fator determinante para que a gente faça uma leitura correta de em que tempo nós estamos vivendo dentro das Escrituras, a relação de Deus e o que acontece lá em Israel. Voltando para Paulo, como Paulo coloca esse assunto? Veja, no capítulo 10, Paulo disse: este povo, apesar do zelo deles, eles disseram não a Jesus. O fim da lei é Cristo, e eles não quiseram. Eles preferiram continuar com o zelo e tentar alcançar o que era impossível para eles alcançar, que era a salvação mediante os seus próprios méritos, mediante o seu cumprimento da lei. Eles rejeitaram o Messias. Deus continuou falando, assim como Deus deu o maná no deserto durante 40 anos para o povo, Deus continuou dando oportunidades para Israel, e Israel rejeitou essas oportunidades. E então nós, gentios, nos aproveitamos desta rejeição de Israel, e nós nos alimentamos do alimento que era deles. E então o apóstolo Paulo, no capítulo 10, quando ele termina, ele deixa muito claro que o povo de Deus não é o povo de descendência étnica israelita, mas o povo de Deus é aquele que crê em Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Israel de Deus. E aí Paulo, de novo, lembra que Paulo sempre começa com um anacoluto, que é uma suposta interrogação que alguém poderia lhe fazer diante do que ele estava falando. E ele começa com outra pergunta. Ele falou assim, ó, o capítulo 11 começa: pergunto, pois, ou imagine que alguém tenha dúvida disso e diga: Deus rejeitou o seu povo? Deus porventura não quer mais saber de Israel? E todos os israelitas estão perdidos? E aí ele diz: de modo nenhum. E nós já falamos sobre essa expressão. Essa expressão, literalmente, ela significa Deus nos livre disso, ou Deus nos livre dessa conclusão. E aí ele vai explicar: olha, Deus não rejeitou Israel, porque eu sou um israelita. Eu que estou escrevendo essa mensagem para vocês, eu sou um israelita. E não só eu, mas vocês podem lembrar, por exemplo, do profeta Elias, que viveu numa época de apostasia. Israel quebrou seus laços com Deus. Quebrou. Ela foi viver a sua vida completamente abstraída de Deus, serviu a outros deuses, e sob a direção de Acabe e da sua mulher Jezabel, cultuou a Baal. E nessa época Elias sozinho começou a ser perseguido e começou a sentir solidão, porque ele não achava ninguém para acompanhá-lo na sua resistência na aliança com o Senhor. Ao ponto que ele chega num limite que ele vai se esconder dentro de uma caverna, e ele começa a reclamar com Deus e diz: Senhor, não tem mais ninguém. Eles mataram os profetas, eles não ouvem a mensagem do Senhor, eles fazem tudo que o Senhor odeia, eu estou sozinho. E ele diz: Senhor, melhor seria que o Senhor desse cabo da minha vida. E qual que é a resposta que Deus dá, e que Paulo quer citar aqui para os romanos, para que eles entendam que ele não está dizendo que Deus não salvará, que Deus não tem salvado nenhum israelita. A resposta de Deus para Elias é a mesma resposta que Paulo está dando a essa suposta interrogação. Ele diz: olha, lá para Elias Deus disse: olha, tem um remanescente, 7.000 homens ainda não se dobraram diante de Baal. Esses são um remanescente fiel. Elias, você não está sozinho, tem gente com você. E Paulo está dizendo: eu também não estou sozinho hoje, porque até hoje, é o que ele vai citar, até hoje existe um grupo remanescente. Versículo 5, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Ele diz:
mas esse remanescente não é o remanescente que está tentando a salvação através do cumprimento da lei. Esse remanescente é um remanescente que foi eleito pelo Senhor. É um remanescente segundo a graça. Então Paulo está dizendo: não achem vocês que os israelitas se tornaram um povo maldito. Eles rejeitaram sim o Senhor. Eles preferem um caminho que vai dar no inferno, que é o caminho meritório. Mas entre eles existe um remanescente. Eu sou prova disso. E existe um outro grupo lá também. Isso nos faz pensar em algumas coisas. Primeiro, apostasia, que é algo próprio dos dias que nós estamos vivendo, é algo que só pode acontecer dentro de uma igreja. Por quê? Apostasia é aquilo que acontece com uma pessoa que serviu ao Senhor durante um tempo, e aí chega num determinado momento, ela cede às inclinações da carne, às tentações e aos enganos doutrinários, e ela abandona Cristo, ela rejeita a pessoa de Cristo. Pra vocês terem uma ideia, existem denominações evangélicas na América do Norte, em que para que um homem seja ordenado pastor, ele não precisa reconhecer a divindade de Cristo, não precisa reconhecer que Cristo era o Filho de Deus, ele não precisa, e ele não precisa reconhecer a operosidade do Espírito Santo em nós. Dois pontos que para nós são fundamentais dentro da doutrina das Escrituras, da doutrina bíblica cristã. Simplesmente em algumas igrejas evangélicas da América do Norte isso é negado. E essas igrejas sustentam então que aqueles que querem acreditar que Jesus foi apenas um Jesus histórico, um grande profeta, mas não era o Filho de Deus, podem fazê-lo. E aqueles que negam a presença do Espírito Santo atuando no mundo hoje também podem fazê-lo. Bem como, além disso, eles podem, como isso já no Brasil acontece, especialmente em igrejas presbiterianas independentes, inclusive, falando do nosso povo, existe esta aceitação de uma doutrina liberal que diz que o Antigo Testamento, boa parte dele, trata-se de fábulas. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é apostasia. É apostasia, quando nós negamos a veracidade das Escrituras e a sua infalibilidade, quando nós negamos a divindade de Cristo, e quando nós negamos a obra do Espírito Santo, isso é apostasia. E os nossos dias são dias de apostasia. Do mesmo modo, eu vou citar um outro grupo de apostasia, que são aquelas apostasias que acontecem nas igrejas, onde Cristo deixa de ser o centro, onde Jesus Cristo deixa de ser o Salvador, onde Jesus Cristo deixa de ser o poderoso Senhor, e o pastor acaba assumindo esse cargo. Ou um presbítero, ou uma senhora muito piedosa, que ora muito, ou no lugar onde essas pessoas se tornam o centro, ou no lugar onde a própria igreja se torna o centro do culto, Jesus Cristo é deixado de lado, este lugar está em apostasia. Então propagandas do tipo: venha para a igreja fulano de tal e você será salvo, os seus problemas serão resolvidos. Isso é apostasia, porque a igreja não salva ninguém. A igreja não é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ah, eu vim para a igreja fulano de tal e eu fui curado. A igreja não cura ninguém. Quem cura é Jesus Cristo, ou os medicamentos usados pelos médicos, com a sabedoria que receberam lá do alto. Mas igreja não cura. Então estas coisas: ah, o pastor fulano de tal orou por mim e eu fui curado. Pastor não cura. A diferença entre a oração do pastor e a sua própria oração é absolutamente zero. Não há diferença. Nós não cremos no clericalismo. O clericalismo não está nas Escrituras. Os apóstolos operaram sinais, mas eles receberam uma promessa diretamente da boca do Senhor Jesus Cristo, que dizia respeito a eles mesmos. Fora isso, Tiago diz: se alguém está enfermo, chame os presbíteros, eles vão orar. Mas ali não tem uma figura que o pastor vai orar e as pessoas vão ser curadas. Não. Embora haja grande consideração pelo pastor, e embora se espere que o pastor seja um homem de fé, mas ainda que ele seja um homem de fé, a fé dele não é diferente da sua fé. Então o que acontece? Nós estamos vivendo numa época em que a apostasia tomou conta de muitas igrejas, e nenhuma denominação escapa disso. E aí
possivelmente nós venhamos a experimentar, se Deus não tiver misericórdia, aqui no Brasil, o mesmo que aconteceu na Europa e o mesmo que aconteceu na América do Norte, onde a apostasia tomou conta de tal maneira da igreja que as pessoas abandonaram essa instituição, e os templos viraram cinemas, boates, bares, essas coisas. E é possível que lá nesses países existam pessoas como Paulo ou como Elias, que podiam dizer: eu creio que ainda existe um remanescente, porque a impressão que dá é que eu estou sozinho. Talvez vocês mesmos, vivendo dentro da igreja hoje, vocês sintam uma solidão com relação a tantas outras pessoas que já estiveram aqui com vocês. Mas a mensagem do apóstolo Paulo para nós, a mensagem prática, além da mensagem histórica e do discurso que ele está fazendo aos romanos, é esse: sempre haverá um remanescente fiel. Até o último dia, Deus vai preservar pela eleição da graça um remanescente fiel. Esse grupo jamais será extinto. Até o último dia, esse grupo existirá. Versículo 6: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. Você não vai reconhecer esse grupo, porque você vai encontrar um grupo buscando salvação através das obras. Não, é exatamente o contrário. Este grupo não é um grupo que está estribando a sua confiança naquilo que faz, mas esse grupo é um grupo que estará confiando 100% em Cristo. E aí, de novo, nós temos um grande paradigma aqui, porque você pode encontrar uma igreja onde as pessoas estejam vivendo um dinamismo, um comprometimento intenso com as Escrituras, mas se Cristo não estiver no centro da vida dessas pessoas, daquilo que elas falam, daquilo que elas cantam, daquilo que elas pregam, então você não terá um remanescente fiel, mas você tem uma igreja apóstata. Apostasia é algo muito sério. O Senhor Jesus, falando sobre a apostasia, ele disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria de tal maneira que, não fosse pela eleição ou pela graça, todos se perderiam. Todos. Porque nós vamos trocando as coisas. Quando nós vamos nos sentir um pouquinho melhor, nós vamos trocando graça por mérito. E nós fazemos isso com a maior tranquilidade. E as pessoas nos elogiam, e nós sentimos bem com isso. E Jesus vai ficando escondidinho lá atrás, vai deixando ele para trás. Continuando: que diremos, pois? Versículo 7: o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, os mais foram endurecidos. Aqui nós entramos no ponto mais duro desse texto para os israelitas e mais suave para nós. Eu vou mostrar isso para vocês. Por que é duro para os israelitas? Porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, eles buscaram agradar a Deus, eles buscaram de todo o coração a salvação prometida pelo Senhor, eles buscaram isso, mas o que eles buscaram, eles não conseguiram, porque eles rejeitaram o caminho. Eles criaram o seu próprio caminho e eles rejeitaram o verdadeiro caminho. Eles criaram um grupo de tradições, eles interpretaram a lei à sua maneira, e por causa dessa interpretação à maneira deles, eles estabeleceram um estilo de vida que dava toda a finta. Quem olhava de fora dizia assim: ah, é perfeito, é perfeito. No dia do Senhor eles não trabalham, estão tudo lá. Eles não trabalhavam, mas eles mandavam os outros trabalhar para eles. Pagavam lá os impostos, pagavam o dízimo, faziam as ofertas, iam ao templo 3 vezes por dia no mínimo, faziam as suas orações, estava tudo perfeito na vida deles. Jesus olhou para essa vida deles perfeita e disse: olha, vocês não passam de sepulcros caiados. Jesus olhou para essa vida perfeita deles e disse para eles assim: ó, vocês estão se achando sãos, então de fato vocês não vão me receber, porque eu não vim para gente sã, eu vim para gente doente, gente que entendeu que não consegue cumprir. E essa foi a temática, nós já falamos bastante sobre isso aqui nos últimos meses, mas o fato que Paulo está citando aqui é que todo o esforço dos judeus para alcançar Deus, através dos seus próprios passos, através dos seus próprios caminhos, foi inválido. E Paulo está dizendo assim: o que eles buscaram, eles não conseguiram, mas a graça alcançou isso. Ou seja, o que Cristo fez e pagou um preço altíssimo, gratuitamente ele concede àqueles que creem nele. Não é
por sacrifício, não é por penitência, mas é por graça. Ora, Jesus conseguiu isso para eles. Por que é que eles não caíram na real? Aí vem o que é chocante e duro para os israelitas e é doce para nós. Veja o que o texto diz, versículo 7. O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Paulo está dizendo, tem um remanescente. Sim, esse remanescente está salvo por causa da graça. Os demais foram endurecidos. Essa expressão foram endurecidos, ela é sempre enigmática nas Escrituras, mas nem tanto assim. A Bíblia cita alguns endurecimentos. Ela cita o endurecimento de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir, para ir atrás do que ele tinha, para voltar a palavra dele atrás. Lá em Atos, para citar algo do Novo Testamento, os anciãos reunidos, depois de Pedro e João terem curado um coxo na porta formosa do templo, eles fizeram oração ao Senhor, e eles falaram que naquele tempo se levantou, segundo os desígnios de Deus, Pôncio Pilatos e Herodes contra o seu santo servo. A ideia que eles estão transmitindo na oração é que Deus levantou aqueles homens para resistirem a Cristo e para fazerem com Cristo tudo que a mão de Deus tinha pré-determinado. Endurecimento. E aqui é citado também, valendo o Antigo Testamento, esta declaração de que Deus dá em espírito de entorpecimento, Deus dá ouvidos para que não ouçam, olhos para que não enxerguem. Então esta é uma obra do Senhor. É isso que nós entendemos quando lemos isso daqui claramente. Aí eu pergunto para vocês, o que Deus precisa fazer para endurecer o coração de um homem? Nada. E é isso que significa Deus endurecer alguém. É simplesmente Deus preterir. Eu já falei para vocês sobre o que é preterir, vou falar novamente. O que é preterir? Imagine que eu estou conversando com vocês, e aí eu pedi tanto para vocês virem sentar nos primeiros bancos, e aí muita gente não quis vir. Aí eu resolvo fazer o seguinte: olha, agora eu vou pregar e vou conversar olhando só para quem está aqui, eu vou ignorar quem está lá atrás. Esse ignorar é preterir. Preterir. Quando a Bíblia diz que Deus endurece o coração dos homens, sabe o que Deus está dizendo? Ou sabe o que as Escrituras estão dizendo? Está dizendo assim: Deus parou de olhar por eles, ou Deus não olhou por eles, Deus não velou por eles, Deus não cuidou deles, Deus simplesmente passou de vista. Deus não lança o seu olhar sobre eles, Deus não quebranta o coração deles, Deus não corrige o caminho deles, Deus simplesmente os larga. E é isso que significa quando você lê nas Escrituras que Deus endureceu o coração de Faraó, ou Deus lhes deu espírito de entorpecimento. O que é isso? É simplesmente Deus não interferir, Deus deixar, porque o coração do homem é naturalmente duro, é coração de pedra. Os nossos olhos são naturalmente cegos desde o dia da queda. Os nossos ouvidos ouvem o que nos interessa desde a queda. Todos os nossos sentidos, eles estão entorpecidos e eles estão nulos desde a queda. Então, quando a Bíblia diz que Deus, ele simplesmente endurece ou dá espírito de entorpecimento para que ouvindo não ouçam, vendo não vejam, não sintam, e o que a Bíblia está dizendo é simplesmente: Deus não está fazendo nada por eles. E o resultado é que eles vão negar Cristo e a sua obra, porque a não ser que Deus interfira na vida deles, ninguém. O apóstolo Paulo diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Juntando isso com o que Gênesis nos ensina, o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa da desobediência é a morte. Morto não sente, morto não fala, morto não vê, morto não procura, morto não busca, morto não crê. E é isso que Paulo está dizendo. O que aconteceu com o restante de Israel, que não foi salvo pelo propósito da eleição? Eles estão entorpecidos, eles estão largados, Deus não interfere na vida deles. E qual que é o resultado disso?
Versículo 10: escurecem-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Ou seja, eles não vão enxergar. Isso é duro? É muito duro. É muito duro. Mas eu disse para vocês que aquilo que era duro para Israel, para nós, é maravilhoso. Por quê? Eu vou entrar nesse capítulo, nesse texto na semana que vem, mas eu quero adiantá-lo para a gente entender o final, o versículo 10, para que eu possa compreendê-lo sem ficar achando que Deus foi injusto ou foi duro demais com Israel. Preciso ler o começo do capítulo, do versículo 11. Veja lá: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Por que é doce para nós? Porque pelo endurecimento desse povo é que a salvação chegou a nós. Pelo endurecimento deles, nós fomos incluídos. E a tese do apóstolo Paulo, que nós vamos ver na semana que vem, não percam, semana que vem, é uma parte muito gostosa da carta aos Romanos. Paulo vai dizer assim: olha, se pelo endurecimento deles veio grande salvação a nós, imagine quando Deus os quebrantá-lo, quando eles forem quebrantados e quando eles obedecerem. Por isso que isso daqui é a chave da escatologia. Ora, se pelo endurecimento a salvação veio a todos nós, e a obediência? Se eles obedecerem a algo, o que é maior do que a salvação em Cristo Jesus? Somente a glorificação, o céu. Por isso que nós entendemos que o último ato da nossa história é a reconciliação de Israel com o Senhor. Agora, é duro este ponto, e qual a aplicação dele para as nossas vidas? Não existe nada mais duro que Deus possa fazer com o homem do que Deus passar por vistas, do que Deus simplesmente ignorá-lo. Quando é que eu tenho essa sensação, ou quando é que eu posso ter a sensação que eu estou sendo ignorado, largado, e eu preciso correr e buscar ao Senhor? Quando Deus te deixa tão à vontade que você faz tudo que você quer fazer e nada acontece com você. As melhores coisas da vida de um homem cristão, de uma mulher cristã, são as disciplinas que Deus promove na nossa vida. Porque sabe o que elas significam? Elas significam que Deus está olhando para nós, que Deus nos enxerga, que Ele nos ama, que Ele se preocupa conosco, que Ele está comprometido com a nossa vida. Agora, quando você faz tudo de errado, você não está nem aí para nada, e você continua numa boa, então é melhor que você comece a se preocupar. É melhor que você comece a se preocupar. Nós sabemos, a psicologia dos nossos dias diz assim: olha, quando um filho começa a aprontar demais, sabe o que ele está querendo? Ele está querendo a atenção dos pais, e possivelmente ele não está dando atenção para eles. Isso é um péssimo sinal. Agora, filhos que são bem disciplinados, eles não têm carência de pais, porque se eles estão sendo bem disciplinados, seus pais estão participando da vida deles. Assim também é a nossa vida cristã. Assim também é a nossa vida cristã. Se nós não somos nunca disciplinados, então você pode com toda a convicção ter certeza que você está bem distante de Deus. Por isso não é bom. Você, pastor, mas a melhor coisa do mundo é a gente fazer tudo certo para não ser disciplinado. Quem pode fazer tudo certo? Quem pode? Não se iluda. Isso não existe. Talvez você possa ser como aqueles fariseus nos dias de Jesus, que externamente faz tudo certo, mas Deus não te avalia pelo externo, Deus te avalia pelo interno.
E o que acontecia com Israel é que externamente parecia estar tudo ótimo. E no melhor período da história de Israel, onde eles achavam que estava tudo bem, embora os romanos tivessem dominado Israel, mas eles não estavam incomodando Israel. O rei estava vivendo a farra que ele queria viver, os sacerdotes viviam o sistema religioso do jeito que eles queriam, Herodes reconstruiu o templo de Salomão lá para que eles pudessem cultuar a Deus. Parecia estar tudo ótimo, mas enquanto eles estavam achando que estava tudo ótimo, Jesus Cristo veio e condenou toda a geração deles, restando apenas um pequeno remanescente, do qual Paulo vai fazer a sua argumentação, dizendo que isso é a esperança dele em relação a Israel. Cuidado. O apóstolo Paulo, falando sobre os últimos dias, vai dizendo: quando todo mundo andar por aí dizendo paz e segurança, ou seja, quando todo mundo, as igrejas, os crentes estiverem dizendo assim, estamos numa boa, então Jesus virá como um ladrão da noite. E aí Paulo conclui essa sessão dizendo assim: olha, desperta, vai alta a noite, e está na hora de nós acordarmos. Cuidado. Essa aparente tranquilidade deveria gerar em nós arrepios. Nunca você estará tão perto de Deus quando no momento em que você estiver sendo disciplinado pelo Senhor. Cuidado. Eu gostaria de encerrar esse momento aplicando isso desta forma às nossas vidas. Nós não devemos desejar fazer coisas erradas para recebermos a disciplina como uma criança que está atrás da atenção dos pais, porque Deus não fala em nos dar a sua atenção. Mas se por algum motivo eu estou fazendo muitas coisas erradas, e ainda assim isso parece que está passando desapercebido diante de Deus, então eu devo buscá-lo em oração, eu devo clamar. E é óbvio que um ser humano tão pequeno como nós somos, não pode conseguir chamar a atenção de Deus, mas nós podemos contar com a sua graça, com a sua misericórdia. E aquele que começou uma boa obra em nós, pode concluí-la. Então eu devo confiar no propósito da eleição, e eu devo falar para o Senhor: Senhor, eu não quero viver pelos meus méritos, eu quero viver pela Tua graça. Eu prefiro estar debaixo da disciplina do Senhor do que viver completamente abstraído de qualquer cuidado Teu. Isso é a pior coisa. Não sei se você já leu um livro, mas tem um livro, tem um título assim: Por que os ricos prosperam? E a base desse livro é exatamente Romanos capítulo 11. Se eles estão prosperando, cuidado, não se iluda. O fato de Deus não dar para eles tribulações, lutas, aflições, não significa que eles estão andando debaixo da aprovação de Deus, mas significa algo muito mais horrível, muito aterrador. Eles estão assim exatamente porque Deus não está nem aí para eles. Perdão, ímpios, porque não é porque os ricos prosperam, porque os ímpios prosperam. Eu acho que eu falei ricos aqui. É porque os ímpios prosperam. Eles não prosperam porque Deus está contente com eles. Eles prosperam porque Deus não está nem aí para eles. Então, cuidado com isso. Cuidado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajude, ó Pai. Primeiro, ó Deus, para que nós não nos sintamos tão bom como Israel se sentiu. Eles acabaram andando longe do Senhor, porque se acharam bons o suficiente para dar conta dos seus problemas. Nos livre disso, ó Deus, porque foi exatamente através deste pensamento que eles rejeitaram o Teu Filho Jesus. E quando eles rejeitaram o Teu Filho foi oferecido a nós. Deus, nós não sabemos como será os últimos dias dos últimos dias. Mas, ó Deus, nós te pedimos e suplicamos a Tua misericórdia, que não seja pela nossa rejeição que o Teu Filho será oferecido novamente a eles. Mas, ó Deus, que nós possamos nos ajuntar a eles, crendo, ó Deus, na suficiência do Teu Filho Jesus, reconhecendo a nossa insuficiência, reconhecendo, ó Deus, que somente pela Tua graça, pelo propósito supremo da Tua eleição é que nós somos salvos.
E nada mais pode ter algum valor diante do Senhor, exceto isso. Tira de nós então, ó Deus, todo orgulho e toda arrogância. Nos ajude, ó Deus, a humilhados debaixo da Tua palavra e do Teu poder. Nos ajude, ó Deus, a clamar dia a dia pelo Senhor e a confiar 100% na graça e não em nós mesmos e nas nossas obras. Te pedimos ainda, Senhor, que se por algum motivo a nossa vida, ó Deus, tem ficado tão tranquila a despeito dos pecados que ou cometemos com as nossas mãos, ou com os nossos lábios, ou apenas nos nossos pensamentos, se por algum motivo, ó Deus, nós estamos vivendo assim e nada de incômodo tem acontecido conosco, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos discipline. Porque a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é o Senhor nos ignorar. Aí sim nós estaremos perdidos, ó Deus. A disciplina do Senhor é doce. A disciplina do Senhor é o melhor remédio para as nossas vidas. O teu servo Davi disse: prefiro cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens. Ó Deus, então suplicamos ao Senhor que o Senhor não desvie os olhos de nós. Nós carecemos do Senhor, do teu amor. Não tire os olhos da nossa vida. Nós te pedimos isso, ó Deus, porque só de pensar, ó Deus, em sermos ignorados por Ti, nós, ó Deus, nos sentimos aterrados de medo, de temor, de terror. Nos livra disso, ó Deus, nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.